Na aula de hoje, vamos falar sobre impactos ambientais. E o primeiro ponto é lembrar que tudo que a gente faz provoca impacto ambiental. Desde o uso da lenha lá atrás, para aquecer na Europa, que acabou com as florestas, depois a substituição da lenha pelo carvão, e também provocou muita intoxicação, muita morte. Começa a se utilizar o carvão com mais intensidade a partir da Revolução Industrial, em 1750, e o século XX vem a modificação, o uso do petróleo como principal combustível, principalmente para a mobilidade, a indústria automobilística, transporte, e, evidentemente, contribuindo muito para a poluição. E poluição faz mal à saúde. Então, a OMS fala que 20% da população vive em condições abaixo da crítica da qualidade do ar. A Agência Internacional de Energia fala que 90% da população respira ar poluído. E é isso que eu vou tentar tratar na aula de hoje. Eu vou inicialmente falar sobre duas questões um pouquinho diferentes, poluição do ar e mudanças climáticas, e numa outra aula falar sobre o uso do solo e outros impactos. É importante distinguir a questão da poluição do ar da mudança climática. Eu vou começar pela poluição do ar. A poluição do ar são partículas por milhão, porque a composição do ar é nitrogênio, oxigênio e argônio. A gente vê que 100% do ar é composto disso aí. Tem várias partículas que compõem e que poluem o ar. E três são mais consideradas. O NO, NO2, NO3, o pessoal chama de óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o SO2, e tem muito também material particulado. Eu vou me concentrar nos dois primeiros, porque o material particulado relacionado às usinas termoelétricas, eles são sempre muito filtrados. 99,5% das cinzas que saem das nossas termoelétricas são filtrados. Eu vou concentrar a minha atenção no óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, que vocês vão ver têm efeitos muito parecidos. O dióxido de nitrogênio ele reage com a energia solar, provocando a concentração de ozônio na troposfera. Mais grave é a questão da saúde, é claro, infecções respiratórias, problemas cardiovasculares, mas também quando ele reage com a água, ele produz o que a gente chama de chuva ácida. A reação química está definida aqui, o ácido definido aqui, e a chuva ácida ela deteriora bastante os rios, os lagos e dificulta bastante a vida nos ambientes molhados. Vale a pena a gente tentar falar como é que a geração do mundo das duas grandes termoelétricas, a gás natural e a carvão, influenciam, por exemplo, com dióxido de nitrogênio. A gente sabe que cada megawatt-hora produz 2 quilos, tanto do gás quanto do carvão. Portanto, para a produção de geração de energia do ano de 2019, aproximadamente 32 toneladas de dióxido de nitrogênio foram colocadas na atmosfera por conta da geração termoelétrica, de energia elétrica. Sobre o enxofre, vamos ver que é muito parecido. É um gás corrosivo, é um gás ácido. Em baixas quantidades pode causar vários problemas, tanto respiratório quanto cardíaco. Tem a questão da chuva ácida também. Ele reage com o oxigênio, produz SO3, que reage com a água, produz o ácido sulfúrico. Portanto, muito, muito prejudicial à saúde das pessoas e à saúde do planeta. Se a gente faz a mesma conta que a gente fez para o dióxido de nitrogênio, a gente vê que o efeito do dióxido de enxofre nas usinas a carvão é muito pior que na usina a gás. Um produz 7 quilos por megawatt-hora, outro 5 gramas. Portanto, se a gente migrar do carvão para o gás natural, pelo menos em termos de SO2, vai ter uma redução enorme na produção ou na quantidade de toneladas de SO2 na atmosfera. O que é interessante perceber é que as nossas usinas são grandes poluidoras, o carvão é ainda pior do que o gás natural, e o que precisa ser feito são regulamentações muito rigorosas. O pessoal diz que nos Estados Unidos
lei ambiental é muito rigorosa e a emissão desses dois gases reduziu em 90% nos últimos anos. Na China também, que está muito preocupada, evidentemente, com a quantidade de termoelétrica que ela tem, a partir de 2014 ela conseguiu uma redução de 65%. Mas o que é interessante na poluição do ar, nesses componentes aqui, é que se eu desligar a usina, acaba a poluição. A gente viu isso no ano de 2020. Várias cidades muito poluídas, diminuiu o consumo de energia, a qualidade do ar e da água melhorou muito. Esse problema é completamente diferente quando a gente fala de mudanças climáticas, porque os ciclos climáticos são muito mais longos e, principalmente, o CO2 fica na atmosfera por muito mais tempo. Muitos cientistas dizem que a maior preocupação do mundo é exatamente o tal do efeito estufa. Eles chamam de GHG. E os três principais componentes desse efeito é o dióxido de carbono, o CO2, o metânio e o óxido de nitrogênio. 75% do efeito é o CO2 e nós vamos concentrar a nossa atenção nessa aula nos efeitos do CO2. E é interessantíssimo perceber que um pouco da história. Os cientistas conseguem medir CO2 no ar, nas geleiras, e eles concluem que nos últimos 800 mil anos essa quantidade, a concentração de CO2 na atmosfera variou no intervalo de 200 a 300 partes por milhão. Lá no começo da Revolução Industrial, 1750, esse valor era da ordem de 280 ppm. No ano passado, está em 410 e crescendo a uma taxa razoavelmente grande por ano, evidentemente pela quantidade enorme de CO2 que estamos colocando por vários motivos. Né? A grande preocupação é que esse efeito estufa faça com que a temperatura da Terra média suba 2 graus. Já subiu 1 grau, isso aí não é hipótese, isso é fato. E para não chegar a 2, os cientistas propõem zerar a emissão de CO2. Eu quero mostrar nessa aula como é difícil esse objetivo, como essa transição energética será muito difícil de se atingir. E para isso eu vou mostrar dados. Olha só, nós continuamos gerando ou produzindo de forma crescente 35 bilhões de toneladas de CO2 por ano. A gente observa que nos anos 90 teve uma pequena estabilização, aí entra a China em 2000 com tudo, agora mesmo a China está tomando cuidado, está instalando renováveis, mas a taxa de crescimento da emissão de CO2 no mundo continua muito grande. E em quantidades, 35 bilhões de toneladas. Para zerar isso é um trabalho enorme. Olha só a taxa. A gente tem a taxa por ano de crescimento. A gente observa que ela sente as crises, mas as grandes políticas não mudaram nada. Há uma redução, a gente consegue ver uma redução do crescimento médio, mas eu estou falando sempre de crescimento. E sair daqueles 35 bilhões para zero vai ser uma tarefa enorme. É bom falar dos países. Esses dois países, né, Estados Unidos e China, são tão diferentes dos outros que vale a pena detalhar. Olha só, dos 35, 10 são produzidos pela China. Os Estados Unidos também produzem uma barbaridade, por volta de 5, a metade da China. São os dois grandes, eles praticamente produzem a metade do CO2 do mundo. Então, eles precisam se preocupar. Em outra escala, a gente vê a Europa. A Europa caracterizada pela Alemanha, com um belíssimo processo de redução de emissão de CO2. A França muito abaixo, por decisões tomadas lá na década de 70, né, de carbonizar menos a sua economia. E o Brasil, em desenvolvimento, com uma taxa crescente, a gente vê essa redução da emissão não se deve a políticas públicas e sim à nossa recessão que estamos vivendo, a economia que está indo mal. Mas o que interessa de fato é a emissão em toneladas por ano per capita. E aí, mais um dado impressionante. O Brasil está lá embaixo. França e Alemanha razoáveis, a China crescendo, mas ainda 1/3 dos Estados Unidos.
Portanto, é muito difícil para os Estados Unidos obrigar a China, por exemplo, a parar de emitir CO2, tendo em vista que ela emite muito menos por habitante que os próprios Estados Unidos. Então, essa tarefa, como eu falei, é uma tarefa difícil. E principalmente é bom ver isso aqui, que há uma maior participação no consumo de energia primária dos países não ricos. Né? Lá pela década de 70% da energia consumida era dos países ricos, hoje está 60 a 40, vantagem aos povos. Para melhorar a qualidade de vida, os países em desenvolvimento vão continuar aumentando o seu consumo de energia. Certo? E aí vale a pena a gente ver também que essa emissão de CO2 por setor não é uma coisa só da produção de energia elétrica. A produção de energia elétrica é significativa, mas eu tenho também transporte, indústria. Então a dificuldade é muito grande porque eu tenho que atuar em várias áreas para reduzir a emissão de CO2. Por exemplo, na indústria, 30% da emissão da indústria se deve à produção de aço. É difícil a gente viver sem o aço. Né? Voltando, é difícil a gente viver sem a mobilidade que nos dá o transporte. É difícil viver sem o cimento, os produtos químicos, entre eles fertilizante para produzir alimento. Então, você mudar a forma de produção para diminuir as emissões é realmente um trabalho que vai exigir muita inovação dos cientistas para sair dos 35 bilhões para zero. No detalhe da energia é interessante porque a gente tem um grande vilão. Né? Na produção de energia, o carvão é o grande vilão. Isso aí fica muito claro nessa nossa figura. E aí, como é que a gente poderia ver qual a emissão, né, das térmicas no mundo? Fazendo o mesmo problema que eu fiz para a poluição do ar. A gente sabe que o gás natural produz 500 quilos por megawatt-hora de CO2, o carvão produz o dobro. Portanto, a produção das termoelétricas, naqueles 35 bilhões, 13 bilhões é devido às nossas termoelétricas. E aí vamos fazer uma digressão. Nos próximos 10 anos, todas as térmicas viram a gás natural. E ainda supondo mais, toda essa expansão vai se dar por fontes renováveis. Ou seja, eu mantenho uma carga de 2019. Como é que isso muda a emissão de CO2? Olha só, a produção termoelétrica em 2019 foi 17 mil, eu boto tudo com a emissão a gás, portanto eu gero 8,5 em vez dos 13 que eu estou gerando, 13 porque eu considero ainda o óleo, né, claro. Então dá uma redução de 5 bilhões de toneladas de carvão. Como a nossa produção hoje é os 35, essa redução representa 15%. Vê que um baita esforço produz de fato uma redução, né, de 35 para 13, que é 15%. No entanto, em 10 anos, a gente vai continuar acrescentando alguma coisa em torno de 325 bilhões de toneladas na atmosfera. Como conclusão, a gente pode dizer que é fundamental reduzir. Eu preciso de regulamentação. Quanto menor a expansão termoelétrica, melhor. Para reverter a curva de emissão de CO2 na atmosfera, é uma coisa muito difícil. Tem que atuar em diversas áreas. Essa chamada transição energética, que vai ter que ocorrer, ela vai ter que ter inovação, vai ter que ter mudança de hábito, vai ter que muita coisa acontecer para que a gente consiga diminuir bastante a emissão de CO2 na atmosfera. E mesmo revertendo a tendência, o CO2 demora uns 1000 anos para se reciclar, portanto, não sabemos se teremos as consequências, ou seja, não sabemos se o clima não vai continuar crescendo. É isso que eu queria dizer nessa primeira aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.